Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa programação de domingo. Esse momento que o Senhor tem preparado para que nós possamos cultuar o seu santo nome. Glória a Deus por este meio que Deus tem nos dado, que é a internet. Nós podemos nos comunicar com vocês aí, podemos louvar ao nosso Deus, ouvir a pregação da palavra. Então vamos orar neste momento agradecendo ao Senhor por essa dádiva. Senhor, te louvamos pelo bem que o Senhor tem nos feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela internet, que muito tem nos ajudado a transmitir, Deus, esse culto, esses louvores, a pregação da tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar com esse momento que nós estamos passando, que nós possamos, ó Deus, em tudo ser formados mais à tua semelhança, que nós possamos ser mais parecidos com Cristo todos os dias. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de louvor e pedimos também que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor possa abrir nosso coração, nosso entendimento para absorver a tua vontade, a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar com um cântico, canção Nenhuma Condenação Há. Acredito que seja do conhecimento dos irmãos, então junte-se comigo, louve ao Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão e investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz.
está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. A próxima canção que nós iremos cantar é a canção Que Excelsa Graça. Então acredito que seja do conhecimento dos irmãos, então louvemos ao Senhor por essa graça de Deus que nos alcançou. Foi meu Jesus que me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor, que sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Ó, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar dos céus. Aguardo Cristo me chamar pra sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo eu fui salvo. Ó, como eu amo meu Redentor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo eu
eu fui salvo. Ó, como eu amo o meu Redentor. Que excelsa graça, que amor. Senhor, te louvamos, te rendemos graças, ó Pai Santo, pelo teu cuidado, pelo teu amor, a tua providência. O Senhor providenciou o teu sacrifício perfeito, Jesus Cristo, teu Filho, foi entregue por nós, pelo teu povo, pela tua igreja, e é por essa razão que nós estamos aqui, Senhor, te louvando, ó Pai, e sedentos para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração através do teu servo, que nós possamos, ó Deus, ter um coração quebrantado e disposto, ó Deus, a te ouvir e a aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ao longo desses dias temos acompanhado uma série de crises que de algum modo têm atingido a todos nós, em especial a Igreja de Deus. O nosso objetivo aqui é refletirmos um pouco acerca do modo como a Bíblia nos ensina a lidarmos com cada uma dessas crises. É claro que isso passa inicialmente pelo conhecimento, pela identificação de cada uma dessas crises. Como ser igreja em tempo de crise é o tema que temos procurado desenvolver nesses dias. O subtema de hoje, a crise da reverência. Para tanto, eu gostaria de convidar você a ler uma passagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, versos 13 a 22. Assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, nós temos considerado ao longo desses dias várias crises que têm marcado o nosso tempo. E não há dúvida que nós enfrentamos, no nosso contexto, no nosso cenário, uma crise de reverência que tem, de certo modo, afetado o modo como as pessoas veem a Deus, o modo como as pessoas cultuam a Deus, o modo como as pessoas se relacionam com Deus. Quando nós perdemos a reverência, quando nós perdemos a noção de solenidade na relação com Deus, de fato nós não estamos ou não estaremos cultuando a Deus do modo que Ele deseja que o cultuemos. O exemplo que nós acabamos de considerar, o relato acerca da purificação do templo, nos mostra de um modo muito claro como essa crise da reverência se expressa. Eu queria então que nós considerássemos
alguns desses elementos hoje à noite e a partir daí fazermos algumas considerações, algumas aplicações para a nossa própria vida, para o nosso próprio contexto. A questão que deve nos orientar é a seguinte: como se caracteriza a crise da reverência? Como é que nós podemos identificar esta crise no nosso próprio contexto, claro, olhando para o exemplo bíblico? Eu queria então considerar algumas dessas evidências. A primeira delas é quando Deus é visto como um meio e não como um fim. Quando Deus passa a ser visto como um meio e não como um fim, aliás, como o fim máximo, como o fim último das nossas vidas, nesse exato momento a reverência foi quebrada. A relação reverente, a relação baseada no temor, na solenidade, no respeito, na consideração, na honra devida a Deus, não existe mais. No momento em que nós tratamos Deus como um simples instrumento, como um simples meio. Nós olhamos para Deus, nós buscamos a Deus não apenas como o valor último da nossa existência, como aquele elemento que confere sentido, que confere fundamento último à nossa existência, mas nós buscamos a Deus, tentamos nos relacionar com Deus a partir de uma relação instrumental, ou seja, nós encontramos em Deus um instrumento para a satisfação de outras coisas, de outros objetivos, de outras ideias. É o que nós encontramos na passagem que nós acabamos de considerar. Aqueles homens estavam buscando a Deus. Eles não estavam, de certo modo, abrindo mão de Deus. Deus não estava sendo desprezado diretamente por eles. Deus não estava sendo deixado de lado, de certa forma, por eles. Eles estavam buscando a Deus, eles estavam se dirigindo ao templo e eles estavam praticando o seu culto. Só que tem um problema. O problema é que Deus não estava sendo buscado, Deus não estava sendo visto como ele realmente é, ou seja, como o fim último das nossas vidas. Como aquela coisa que nós buscamos, não porque nós queremos usar como um trampolim para alcançar outras coisas, como algo que vai nos levar a outros desejos ou a realização de outros desejos. Não. Quando nós buscamos a Deus desta maneira, é sinal de que nós estamos buscando da forma errada. Nós não estamos buscando Deus como um fim. Nós estamos buscando como um meio. E é o que estava acontecendo lá. E Cristo percebe isso muito bem. As pessoas ali reunidas não estavam reunidas porque estavam buscando a Deus como o fim último das suas vidas, mas simplesmente como um meio para alcançar certos objetivos, certos desejos. Mas tem uma outra característica que nos leva a identificar essa crise da reverência. Nós vimos que essa crise é percebida, antes de tudo, quando Deus passa a ser visto como um meio e não como um fim. Mas, em segundo lugar, a crise da reverência, ela se expressa, ela se mostra quando a religião se torna um instrumento de prazer e não um caminho para o arrependimento. Toda vez que as pessoas buscam a religião, toda vez que as pessoas buscam a prática da sua devoção, não como um caminho para que suas vidas possam se adequar, para que possam expressar
um legítimo, autêntico arrependimento, uma verdadeira contrição, elas estão ao mesmo tempo demonstrando a sua falta de reverência. Estão buscando a Deus, estão cultuando, estão praticando os elementos da religião, estão praticando certos rituais, até com uma certa frequência, mas elas estão buscando isso daí simplesmente como um instrumento de prazer, porque elas querem alcançar algum benefício, sobretudo algum benefício material. Elas não estão se aproximando de Deus com os corações arrependidos. Elas não estão buscando a Deus porque elas gostariam de se arrepender de seus pecados, porque elas gostariam de abrir mão de sua vida de pecado, mas porque elas estão buscando alguma satisfação momentânea. Seja uma relação de troca, seja uma relação em que nós buscamos a religião simplesmente para preencher certas lacunas na nossa vida, porque isso tem alguma importância do ponto de vista social, mas não estamos buscando da forma correta. É interessante quando nós consideramos que aquele comércio que tinha sido estabelecido nos arredores do templo era basicamente um comércio de coisas religiosas, ou seja, eram elementos, eram produtos, eram objetos que eram vendidos para serem usados na adoração no templo, no culto. Só que ao mesmo tempo havia uma descaracterização da religião. Havia uma descaracterização da devoção. No final das contas, o que estava se tornando mais importante ali não era o culto em si, mas simplesmente o comércio, a troca. E as pessoas estavam ali reunidas, baseadas nessa relação de troca, nessa relação de complemento, como se a religião fosse uma espécie de apêndice que elas colocam nas suas vidas para preencher algumas lacunas. A religião, ela deve ser importante para nos levar ao arrependimento. Toda vez que a religião serve simplesmente como um instrumento de satisfação de desejos momentâneos, ela deixa de ter o seu valor, ela deixa de ter o seu lugar. Ela passa a ser um entretenimento vazio, sem fundamento, porque ela não cumpre mais o propósito para o qual ela existe. A religião, ela de certo modo existe para apresentar a nossa real condição, para mostrar qual é a nossa condição diante de Deus. Se ela não nos levar a esse reconhecimento, se ela não nos apontar o caminho do arrependimento, ela não passa de um entretenimento vazio. Ela não passa de algo completamente sem utilidade. E aí nós percebemos como a crise da reverência se apresenta. Ela se apresenta quando as pessoas passam a ver Deus como meio e não como fim, quando as pessoas veem a religião não como um instrumento de arrependimento, mas como um instrumento de satisfação dos seus desejos. Mas tem uma terceira característica dessa crise que eu queria considerar com você hoje à noite. Essa crise ocorre quando a essência do culto se torna material e não espiritual. A essência do culto cristão é espiritual. Isso não quer dizer que o elemento corporal não esteja presente. Claro que está. Corpos precisam estar presentes, matéria precisa estar presente
no culto. Quando nós falamos que a natureza do culto cristão deve ser sobretudo espiritual, é justamente para mostrar a importância fundamental desse culto não ser dependente de condições materiais. Nós vivemos, por exemplo, em um contexto que expressa isso muito bem. Por enquanto, estamos impossibilitados de nos reunirmos, de nos congregarmos no templo físico. Por conta disso, nós vamos deixar de cultuar? De modo nenhum. Porque a essência do culto cristão é espiritual, não é necessariamente material. Isso significa dizer que sem essas condições materiais, sem certos elementos materiais, por exemplo, o templo físico, se nós entendermos realmente como Deus deve ser cultuado, de modo reverente, nós entenderemos que essa natureza do culto é espiritual. E, portanto, nós continuaremos a cultuar a Deus. Continuaremos a cultuar a Deus nos nossos lares, nas nossas casas, com a nossa família, nos encontros virtuais, nas videoconferências, nas redes sociais. É claro que devemos ansiar, devemos estar desejosos desse momento de retorno da congregação no templo físico. Mas é importante que nós nos lembremos qual é a essência do culto cristão. A essência do culto cristão é espiritual. Portanto, ela não pode ficar restrita ao elemento material. Historicamente falando, toda vez que o culto cristão perdeu a sua essência, toda vez que ele se tornou dependente do elemento material, esse culto perdeu a sua essência. Mesmo quando nós consideramos a experiência dos judeus no templo, em alguns momentos eles passam a identificar o culto nos seus elementos materiais, no seu elemento físico. E aí eles vão ser duramente criticados por Deus através dos profetas, justamente porque perderam essa essência espiritual do culto. E era o que estava acontecendo no exemplo que nós lemos hoje no texto bíblico. O culto ali havia perdido a sua essência espiritual. O culto ali tinha deixado de ser um culto autêntico a Deus, porque era restrito aos elementos materiais, aos objetos, aos elementos sacrificiais, aos rituais, e havia perdido a sua essência. Quando a crise da reverência se instala, nós vamos perceber, antes de tudo, que Deus começará a ser buscado e cultuado como um meio e não como um fim. Nós olharemos para a religião que tem em si um instrumento de satisfação de prazeres momentâneos e não de mostrar o caminho legítimo do arrependimento. Quando essa crise se instala, nós iremos perceber que a essência do culto é comprometida. Ela deixa de ser espiritual e passa a depender exclusivamente de elementos materiais. Por fim, nós percebemos esta crise da reverência quando a solenidade é banalizada e não valorizada. Quando as coisas de Deus são banalizadas, quando elas são vistas sem dignidade, sem respeito, quando as pessoas cultuam a Deus, na verdade, é como uma espécie de justificativa social, quando Deus não é o centro da atenção, quando elas buscam a Deus num contexto das múltiplas atribuições, das múltiplas atividades, e aí no final das contas elas nem se concentram
em Deus, né? A gente fica olhando aquela cena lá no templo e a ideia pela narrativa, pelo desenrolar, é que as pessoas parecem que estão mais preocupadas, elas estão mais focadas nas trocas, na compra e venda dos produtos, no ajuntamento, em toda aquela algazarra, em todo aquele alvoroço, do que no culto a Deus propriamente dito. Perde a solenidade, perde o respeito, perde o temor, perde a reverência. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós precisamos entender quem Deus é. Nós não podemos perder de vista o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus controlador das nossas vidas. Portanto, nós precisamos enfatizar a solenidade. A reverência precisa ser mantida. Isso significa que durante o culto nós não podemos sorrir, nós não podemos usar até certo ponto um tom de informalidade. Não, não é isso. Mas significa que o culto deve ser marcado por um direcionamento, por uma centralidade e por um respeito a Deus. Do contrário, nós estaremos banalizando a solenidade, a reverência, o temor que devem ser dirigidos a Deus. Como é que nós estamos cultuando a Deus? Como é que você tem buscado a Deus? Deus é para você o fim último da sua existência? Deus é aquele a quem você busca, não pensando em nenhuma outra coisa? Ou Deus é para você simplesmente um objeto, um instrumento que você usa como um meio para satisfazer outros interesses em sua vida? O que Deus é para você? Como você tem praticado a religião? Você tem buscado a religião porque você tem visto na religião uma forma de satisfação dos seus desejos? Ou porque você está buscando um caminho para o arrependimento? Eu não estou querendo dizer que a sua vida na prática da religião deve ser uma vida infeliz, marcada pela tristeza, que você deve procurar ser infeliz. Não é isso. Mas você precisa lembrar de algo muito importante. Só existe felicidade autêntica, só existe felicidade verdadeira quando nós buscamos a Deus da forma correta. E buscar a Deus da forma correta é, antes de tudo, reconhecer o nosso pecado, reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa condição. Então, no final das contas, você deve buscar a religião para ser feliz, sim, mas essa felicidade, a verdadeira felicidade, só ocorre em sua vida quando antes você reconhece a sua miséria, o seu pecado diante de Deus. Como é que você tem praticado o culto? Você tem praticado o culto na dependência das coisas materiais, na dependência dos objetos físicos, na dependência de certas condições? Ou você tem cultuado a Deus de forma espiritual, independentemente das condições, independentemente do isolamento, independentemente do afastamento físico, da impossibilidade de estar no templo? Como é que você tem cultuado a Deus? Por fim, como é que você tem tratado
aquele momento em que você tem cultuado a Deus. Aí mesmo no seu lar, seja no contexto mais familiar, seja no contexto das videoconferências, seja no contexto das conversas, a partir dos recursos virtuais. Como é que você tem cultuado a Deus? Como é que você tem ouvido as mensagens? Como é que você tem interagido? Será que você tem participado, né, desse momento de forma completamente irreverente? Né? Alguns estão ali participando das conversas, mas aí eles desligam a câmera, desligam o microfone e aí fazem outras coisas. Eles não têm a menor consideração, o menor respeito por aquele momento, ainda que seja um momento breve. Eles, se precisar resolver alguma coisa, eles resolvem. Se tiver uma coisa mais importante, eles resolvem. Que solenidade é essa? Como é que nós estamos cultuando a Deus? Será que nós estamos banalizando a solenidade? Ou nós estamos valorizando? De fato, nós vivemos um período de crise que tem se instalado em muitas áreas das nossas vidas, inclusive no modo como nós cultuamos a Deus, na nossa reverência. Nós não podemos permitir que essa crise da reverência se instale em nossas vidas. Que busquemos, cada um de nós, a Deus como um fim último das nossas vidas. Que pratiquemos a religião porque ela nos aponta o caminho para o arrependimento. Que busquemos a essência espiritual do culto cristão. Que busquemos valorizar o momento de devoção a Deus, reconhecendo a solenidade, reconhecendo o respeito, a reverência. Se assim o fizermos, certamente não seremos surpreendidos pela crise da reverência. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de finalizar orando por sua vida, para que Deus esteja lhe direcionando e mantendo o seu coração reverente a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por mais um dia que Tu tem nos dado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra que Tu trazes aos nossos corações, por esse lembrete, ó Pai, da importância de mantermos a nossa reverência. Seja conosco. Que cada um de nós, ó Pai, esteja sempre Te buscando como o fim último das nossas vidas. Que pratiquemos a religião como um caminho para o arrependimento. Que pratiquemos o culto de modo espiritual. Que Te adoremos em espírito e em verdade, como a Tua palavra nos diz. E que, acima de tudo, ó Pai, não possamos banalizar esse momento de adoração a Ti. Muito obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a mantermos a reverência a Ti. No nome de Jesus. Amém. Olhos espirituais, para que eu possa